É aquele gol cagado, aquele gol chorado, aquele gol Corinthians, né? Aquele 0-0. Foi dessa maneira que o Corinthians venceu o Racing do Uruguai, porque não há outra explicação. Eu não consigo traduzir para vocês de uma forma mais objetiva do que essa. O Matheus Bidu, num biquinho, numa bola rebatida na entrada da área, contando com um desvio, a bola entra no cantinho, o goleiro nada pôde fazer e desta feita, o Corinthians no seu segundo chute a gol no jogo conseguiu a vitória sobre o inqualificável Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai, ele é terrível, ele é tenebroso, ele não existe, ele é desesperador. E o Corinthians conseguiu fazer 1-0 nos dois jogos, né? Na Neoquímica Arena e também em Montevidéu. Antes disso, uma falta no primeiro tempo que o Romero cobra e o goleiro quase cai para dentro do gol, mas acaba fazendo a defesa numa bela cobrança até do Romero. E foram os dois chutes que o Corinthians deu no gol. É isso. É isso que aconteceu. Esse é o resumo. Uma escalação do Dorival Júnior que não vislumbrava muita coisa, mas assim, imaginava eu que, independentemente da escalação, o Corinthians teria condições suficientes para vencer o Racing do Uruguai. Mas fica difícil. Porque aqui vai uma crítica ao Dorival, que eu entendo, ele está chegando. Ele tem uma missão muito clara, que é recuperar fisicamente esse time, que é abrir o elenco, né? Quando eu digo abrir, é descobrir novas peças alternativas, é tentar conhecer todo mundo, dar oportunidade para todos e observá-los para que todo mundo tenha a sua chance. Isso o novo comandante normalmente faz, do tipo assim, eu cheguei, vamos resetar tudo, vou dar chance, oportunidades e ali na frente vou fazer as minhas escolhas. Só que, Dorival, nós não estamos em janeiro. Nós não estamos na quarta, quinta rodada do Paulista. Nós não estamos num amistoso de pré-temporada na Florida Cup. Nós já estamos em maio e as competições elas estão a todo vapor. E o Dorival me parece que esteja testando ainda, que esteja rodando o elenco, que esteja gerindo fisicamente, ok. Me parece que há um reflexo físico importante da corda esticada no Paulista. Não à toa, a comissão técnica do Dorival chegou e os caras não repetem a escalação. E mais do que isso, colocam mistões e reservas o tempo inteiro. E está muito claro que a Sul-Americana não é uma prioridade na medida em que sempre na Sul-Americana vem a preservação. Já falei para vocês que eu não consigo entender. Acho a Sul-Americana, por mais que minimizem, porque é Série B da Libertadores, com times ruins e tudo mais, vale taça. E é o que o Corinthians está disputando. O Corinthians não está disputando a Libertadores. Já poderia ter estado, né? Esteve na pré, poderia ter estado na fase de grupos e por incompetência não está. Então, o que lhe cabe à Sul-Americana, joga sério, joga para ganhar, joga para ser o primeiro. É isso que eu espero do Corinthians. Porque, gente, é um torneio continental que te dá dinheiro em premiação e não é pouco não. Te dá um prestígio internacional e isso envolve tantas outras coisas quando você capitaliza isso, né? Quando o Corinthians tem os seus jogos transmitidos para outros países. São esses jogos que a galera procura. Não são jogos do Campeonato Brasileiro, são jogos de Copa. É isso que o torcedor gringo, o torcedor brasileiro que está lá fora, o torcedor do Corinthians espalhado pelo mundo quer consumir. E quando o time vai bem, ele avança, ele é campeão de uma Copa, por exemplo, você ganha em produtos licenciados, em receita de outras maneiras, em patrocínios pontuais. Você tem muitas maneiras de capitalizar esse teu sucesso. Além da premiação propriamente dita da Copa, você ganha uma vaga na Libertadores, uma vaga na Recopa, uma vaga no campeão dos campeões lá, disputando um título com o campeão da Liga Europa. Cara, é prestígio. Agora, o Corinthians sempre andou para a Sul-Americana, nunca quis a Sul-Americana. Eu não estou dizendo que por isso, que se fosse diferente e tal, que isso minimiza o fato do Corinthians jogar mal. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso, não é só porque não quer. O Corinthians está jogando mal, mas é que, cara, a postura é inaceitável. É inaceitável. E a gente tem percebido isso. E o jogo de hoje só comprovou, ainda mais na escalação. O Dorival escalou o Alex Santana de primeiro homem, o Charles e o Rian à frente dessa primeira função, que é do Alex Santana, e depois o Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Nos nomes, você não vê que é um time ruim, né? O Matheus Bidu na esquerda, o Léo Maná na direita, o André Ramalho e o Choca entre os zagueiros. Esse foi o time do Corinthians. Agora, é um time que não se repete e que aí fica difícil você ter entrosamento, você ter envolvimento, você ter conexões. Você não se estabelece como time. Eu não sei qual é o time do Corinthians, do Dorival.
Eu não sei qual é a escalação dele, eu não sei. Ok, a gente sabe que tem alguns ali que são titulares, né? Que ele coloca no segundo tempo para dar uma reforçada, né? O Carrilho, o Yuri Alberto, o Coronado. Eu entendo isso. Agora, se ele muda o tempo inteiro, com o argumento da questão física, não sei, mas nesse momento da temporada, você vai ter impacto no jogo. Você não vai conseguir desenvolver um futebol interessante. Só que nessa hora, não dá mais, cara. Vai ter uma pausa de um mês aí pro Mundial. Espera esse momento para fazer a preservação física. E eu já me convenci, né? Que até lá, até a volta, até em julho, o Corinthians não vai ter um time consolidado com o Dorival. Porque ele tá demorando para montar essa equipe justamente por esse argumento da questão física. Só que assim, e as necessidades? E a necessidade de você montar uma equipe com conexão, com entrosamento, com elan. E aí? Como é que faz? Não acontece. Então, assim, estou muito preocupado, porque eu sei que é pouco, eu sei que é cedo, eu sei que o Dorival tá chegando, mas, cara, até agora, o que a gente viu? O que a gente viu? Eu nem sei dizer para vocês o que eu vi do Dorival. Nos 2 primeiros jogos ali, eu pensei, pô, legal, ele tá mudando o repertório, ele tá, como eu disse para vocês, né, dando mais oportunidade, fixando o Maicon ali de primeiro volante, ok, deixando o Ranieri um pouco mais solto lá na frente, ok, não tomou gol no primeiro jogo, aí no segundo foi aquela maluquice contra o Inter e tal, 4-2. O Coronado, pô, ele tem falado do Coronado aqui e tudo mais. Cara, não dá. O Coronado não foi fixado como esse cara, o substituto do Garro. A defesa não está afirmada. Hoje jogaram o André Ramalho e o Choca. Pouco exigidos, né? Porque o Racing, repito, é inqualificável. Então eles têm que ter mais sequência. O Léo Maná realmente não tem condições. Não tem condições. No meio de campo ali você tem o Charles, Rian, Alex Santana. São jogadores que eles não jogam o tempo inteiro. Então, uma coisa é você ter como reforços pontuais esses jogadores, que eles vão entrar no lugar do Bidon, do Carrilho, sei lá, de algum meio-campista ali e tudo mais. Outra coisa é você pegar o time inteiro, tirar ele por completo e colocar um monte de reservas. Qual é o entrosamento que vai ter esse time? Qual é a ligação? Qual é o jeito de jogar? Então, mesmo sendo cedo, eu esperava, e talvez o erro esteja em mim, eu esperava que o Dorival chegasse e desse uma resposta imediata. E montasse uma escalação. Disse, meu time vai ser esse. Vão ter essas peças, essas reposições, essas alterações, mas meu time é esse. E eu não sei dizer qual é o time do Corinthians. E eu acho que a gente nem vai saber antes do Mundial. Restam 4 jogos pelo Brasileiro. Outros 2, um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores. Então, no caso, Sul-Americana, que é a última rodada, contra o Huracan. Então, assim, e aliás, sobre isso, esse jogo contra o Huracan é o jogo que o Corinthians vencendo, ele garante essa segunda vaga, e aí tem que se contentar com os playoffs, vai receber um terceiro da Libertadores, lá depois do Mundial, para chegar nas oitavas da Sul-Americana. É isso que pode acontecer se o Corinthians vencer. Se ele empatar, ele vai depender, ou perder, vai depender do tropeço ou não do América de Cali, que vai pegar o Racing do Uruguai. Então não imagino um tropeço. Eu imagino que o América vai ganhar, até porque o jogo é na Colômbia, é em casa. Então a tendência é que o América ganhe, obrigando o Corinthians a ganhar do Huracan, pelo menos para se classificar, porque senão o Corinthians pode ficar, inclusive, fora dos playoffs. E aí estaria já na fase de grupos eliminado da Sul-Americana, o que seria um vexame, né? Olhando esse grupo, com esses times, olhando os times que disputam a Sul-Americana, um time com o investimento que tem o Corinthians, depois de ter entrado na pré-Libertadores, caído na segunda fase, ou terceira, que é antes das oitavas, e ter caído na Sul-Americana, e aí é eliminado da Sul-Americana, seria terrível. Mas o Corinthians ainda pode ser primeiro do grupo, inclusive, porque ele vai enfrentar justamente o Huracan. Então ele pode alcançar o Huracan em número de pontos, de 8 para 11, chegar nos mesmos 11 pontos, só que ele tem que tirar 7 gols no saldo. E aí é mais difícil. Ele tem que fazer uma goleada de 4-0 no Huracan, fora de casa, para garantir de vez a primeira colocação no grupo. Tudo que for abaixo disso, mesmo com uma vitória simples, 1-0, 2-1, 2-0, o Corinthians classifica, mas em segundo. Então, o primeiro critério é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, depois dos pontos, é saldo de gols. O Corinthians igualaria com o Huracan em 11 e teria que tirar 7 no saldo. É a única chance de chegar em primeiro. Mas mais do que isso, é o que o jogo simboliza. De um Corinthians que pouco atacou. O Thales Magno virou um jogador absolutamente inútil
porque ele só toca de lado ou toca para trás. Tentou 2 jogadas pessoais ali no segundo tempo, em que ele acabou sofrendo faltas na entrada da área, e eu pensei assim, caramba, pelo menos tentou uma, porque ele não tenta. Ele não tenta, ele não vai para cima, e ele tem essa característica, mas ele virou um jogador burocrático. Burocrático. Ele faz exatamente as mesmas coisas, previsível. E o Thales Magno sempre foi, pelo menos a gente imaginava que fosse o cara do improviso. O Héctor Hernandes recebeu poucas bolas. No segundo tempo entra a cavalaria, né? Com o Carrilho, Coronado, o Yuri. O Carrilho está muito pro lado direito, mais como ponta mesmo, né? Ele atacava o espaço pelo lado direito com o Ramon, né? Mas ele sempre foi um meio-campista com o Ramon. Ele sempre foi atacante de origem. É o Ramon e o Emiliano que transformam ele em meio-campista no Al Hilal. E aí depois no Corinthians também. E ele joga uma enormidade, caindo muitas vezes pela direita. Agora, deslocado como ponta, aí eu tô achando um pouquinho estranho também. Porque o Carrilho, na ausência do Garro, é aquele cara construtor. Você ter Rian, você ter Charles, você ter Alex Santana, o cara que vai fazer e dar dinâmica pro teu time é justamente o Carrilho. Melhor jogador do Corinthians em 2025. Você vai colocá-lo numa ponta, desperdiçando a sua criatividade? Também tô achando estranho. Então, assim, tem muitas coisas que ainda não aconteceram com o time do Dorival que a gente dá o devido crédito, a devida paciência, aquela coisa toda. Agora, não somos nós. É o tempo que não permite com que você pare muito para pensar. Nós já estamos em maio, vai ter uma pausa ali na frente e quando chegar essa pausa, daqui a menos de um mês, o Corinthians pode estar fora de Copa do Brasil, Sul-Americana e numa condição difícil do brasileiro. Estou sendo fatalista aqui, mas para dizer que até agora vai ficar nessa de preservar, mesmo que você tenha impactos negativos com resultados, eu estou achando muito arriscado isso. Define um time, Dorival. Define um time e mesmo que a situação física esteja preocupante, tem uma pausa ali na frente. Estica mais um pouquinho. Ah, mas vai lesionar, vai estourar. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo difícil. Só que se o Corinthians ficar nessa de botar a reserva do reserva, aí vai ficar mais complicado de ganhar os seus jogos. E olha que eu tô falando isso depois de uma vitória. Só que contra um time que, desculpa, não existe, não convenceu. E mesmo assim, porque isso só contextualiza tudo que vem de toda a Copa Sul-Americana, de que o Corinthians está chegando na última rodada precisando tirar 7 no saldo contra o Huracan, gente. Precisava disso? Pois é. Porque o Corinthians tá nem aí para essa Sul-Americana. Então, beleza. Que caia de uma vez, foque no Brasileiro e na Copa do Brasil, porque eu entendo a noia, o temor dos últimos 2 anos com relação ao risco de rebaixamento. Esse ano, desculpa, gente, o campeonato, primeiro, tá começando. Segundo, investiu pra caramba, tem elenco pra se manter. Ok, não significa muita coisa, mas vamos lá, né? Eu posso achar que o Corinthians não tem condições, em termos de elenco, de disputar o título brasileiro. Mas não vou achar que com esse elenco, com esses caras, vai brigar para não cair de novo. Até porque a situação de tabela não é essa atual. Então, não existe para mim essa neura de você ter que focar no brasileiro nesse momento, tá? De correr o risco de cair e aí abandonar as Copas. Não precisava disso. Podia investir nas Copas também. Especialmente na Sul-Americana, que já falei aqui, né? Dá muitas coisas boas para o clube, mas o Corinthians parece não querer. O que vocês acharam do jogo, hein? Eu tenho pouco a falar do jogo, de verdade. Já falei algumas coisas táticas até, né? Escalação do Dorival, as trocas que ele fez, arbitragem confusa também, não marcou algumas faltas no Thales e tal. Mas assim, muito pouco, né, gente? Muito pouco. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu, tchau, tchau.